Muito boa noite, meus irmãos, que a preciosa paz esteja sobre a sua vida. Eu quero falar de alguns assuntos que está acontecendo no nosso tempo, que infelizmente são coisas vergonhosas. Mas a Bíblia Sagrada já nos adverte sobre isso. Por causa do tempo, não vai dar tempo para ler tudo o que quero ler. Mas quero chamar a atenção dos meus irmãos que gostam da leitura profética da palavra de Deus. O que está acontecendo hoje é o que está prescrito no livro de Ezequiel, capítulo 8. Abominação no templo. Deus mostrou para Ezequiel o que estava acontecendo por debaixo dos panos. Porque nada fica em oculto. Deus revela aos seus profetas. No livro de Ezequiel, capítulo 8, Deus revelou tudo o que estava acontecendo para o seu servo. E é exatamente o que está se passando nos nossos dias. Escândalos e mais escândalos. Igrejas que outrora, ministérios que outrora eram respeitados, estão perdendo a credibilidade por causa da sua liderança. E hoje, a liderança dos maiores ministérios estão deixando a desejar. Os escândalos estão pipocando. Os líderes da Igreja Maranata estão descredibilizados. Os líderes da Igreja Cristã do Brasil estão descredibilizados diante do povo. A liderança da Igreja Quadrangular está descredibilizada diante do povo. A liderança das Assembleias de Deus estão perdendo a credibilidade diante do povo. A liderança das maiores igrejas, dos maiores ministérios, estão perdendo a credibilidade. O povo parece que está tonto, sem saída. E eles estão migrando de uma igreja para outra. Em outras palavras, isso é o que eu penso. Estão saindo das garras do urso e indo para as garras do leão. Porque muitos estão migrando para o calvinismo. Muitos estão se tornando pós-tribulacionistas. Muitos estão pregando o evangelho falso, adulterado. Antes do Senhor Jesus Cristo subir para os céus, ele chamou seus discípulos e disse para eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. E Jesus Cristo disse: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Este é os sinais que seguem o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o maior desses é a conquista de pessoas para o reino de Deus, para o corpo de Cristo. E reino de Deus e corpo de Cristo não é o que pseudos líderes estão dizendo ao povo. O povo está descobrindo agora que estão sendo enganados e que viveram no engano durante anos a fios. E muitos estão saindo. E estão saindo revoltados, decepcionados,
porque descobriram que foram enganados por muito tempo. Vou dizer apenas alguns pontos que alguns ministérios sustentam para os seus. Houve época que a Deus e Amor afirmava que o arrebatamento era só para quem congregava lá. O seu líder afirmava isso. O adventismo do sétimo dia, se você não guardar o sábado e não meditar nos livros de Ellen White, você não pode ser salvo. Eles ensinaram e continuam ensinando que o único caminho é ser um adventista. A Igreja do Evangelho Quadrangular, o seu líder, há bem pouco tempo, trouxe uma caveira diante do povo e começou a falar palavras esquisitas, e ele caiu no descrédito. O líder da Igreja Congregação Cristã no Brasil, por muito tempo, ensinou ao povo que só quem era salvo é quem entrava na graça. E a graça, ele afirmava, que era a congregação, e em especial a do Brás. E agora a liderança o traiu e tirou ele da liderança. E esse foi o escândalo no meio deles. Infelizmente, as coisas estão se revelando. A liderança das Assembleias de Deus estão sendo descredibilizada pelo pessoal das Assembleias de Deus. A liderança também da Igreja Tabernáculo da Fé, durante muito tempo enganou o povo. Nós estamos vivendo em tempos trabalhosos, como diz o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, o líder responsável, o líder verdadeiro, ele disse: irmãos, eu tenho por mim que as aflições do tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E que glória é esta? O novo corpo. No momento do arrebatamento. Hoje, milhões e milhões e milhões de cristãos, das maioria dos ministérios, estão percebendo que estão sendo enganados. Porque por longo tempo, as suas lideranças não pregaram a palavra como é para ser pregada, não ensinaram a Bíblia Sagrada como é para ser ensinada. Por isso tornaram os ministérios em religião. Religião traz confusão. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo se deparou com um grupo de judeus que examinavam a Torá. E Jesus Cristo disse para eles: examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, mas não quereis vir a mim para ter vida. O que Jesus estava querendo dizer? Ele estava dizendo isso. Examinar as Escrituras é uma coisa, vir para o Senhor das Escrituras é outra coisa, completamente diferente. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Quem vem para Jesus Cristo é necessário que ande segundo a sua palavra, segundo os seus ensinos. Esses que procuram andar segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo, segundo os seus ensinos, não são enganados. Em nome da religiosidade, tem muito engano. Em nome do dinheiro, dos dízimos, dos envelopes, das campanhas, tem muito engano. E grande parte do povo de Deus estão debaixo do engano, porque não discerniram ainda que estão sendo enganados. O Senhor Jesus Cristo, antes de tecer a maior profecia do Novo Testamento, ele já começou a chamar a atenção da liderança judaica. Em Mateus 23, todo o capítulo ali, Mateus 23, o Senhor Jesus Cristo estava chamando a atenção de toda a liderança judaica que tinha se vendido por causa da fama naquela época, por causa do dinheiro, trocar os valores e passaram a servir a Mamon do que a Deus. É o que está acontecendo nos nossos dias. Parece que Mamon, parece que o dinheiro está sendo mais forte no meio evangélico do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, em muitos dos lugares, transformaram em produto de venda. Jesus, antes de ir para a glória, ele disse que é para pregar o evangelho. Só que hoje, no YouTube, o que menos estamos vendo, assistindo, é pregação verdadeira do Evangelho de Cristo. O que mais estamos vendo, o que mais estamos assistindo é escândalos. Dentro da Maranata, da Cristã do Brasil, da Quadrangular, da Universal, da Igreja da Graça, da Mundial. Isso é uma vergonha, como dizia Boris Casoy. A nossa responsabilidade diante de Deus é de estar individualmente de pé, porque o arrebatamento vai passar e não é o seu suposto líder, a sua suposta igreja, o seu suposto ministério que vai te salvar. Não. Você é salvo porque aceitou a Jesus Cristo. Se aceitou de todo o coração, você é salvo. É claro que se faz necessário ter um lugar para ir, um lugar para congregar, mas o que vemos hoje, o que está acontecendo, é milhões de pessoas descobrindo que ao longo do tempo estavam sendo enganados. E muitos, infelizmente, por causa desses escândalos terríveis, estão parando, negando a Cristo, estacionando. E uma grande parte, por não entender as escrituras sagradas, estão saindo dos braços do urso e indo, correndo, para os braços do leopardo, do leão. Está difícil hoje. Mas ainda tem servos e servas de Deus que pregam a palavra com simplicidade e pureza nas igrejas e também na internet. Devemos tomar cuidado
devemos tomar cuidado para não ser enganado. Porque parece que hoje tem mais falsos do que verdadeiros dentro do mundo gospel. Há líderes hoje que, em vez de estar cuidando do rebanho de Deus, estão aliançados com a política. É o que nós estamos assistindo nos nossos dias. E o conselho da Bíblia Sagrada para todos nós é esse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. O conselho é esse: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. O conselho é este: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este varão será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são desta maneira. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. São conselhos da Bíblia Sagrada. Você que está decepcionado com a sua igreja, com o seu ministério, o apóstolo Paulo disse: nós não somos daqueles que saímos para a perdição, mas para a conservação da alma. Você tem liberdade para sair e ir para um lugar onde você desejar. Mas note uma coisa: um lugar onde se pregue, onde se ensine a palavra verdadeira de Deus, o evangelho verdadeiro de Cristo. Porque estamos em um tempo, estamos em um campo minado, aonde a teologia da prosperidade está dominando, está imperando. Mas tem aqueles que ainda são usados por Deus para pregar o evangelho puro e santo. A igreja já foi avisada há 2000 anos atrás, quando Pedro disse: irmãos, houve entre vocês falsos profetas, como também haverá. E este haverá é hoje, para o nosso tempo. Homens que introduzirão no meio de vocês heresias, negando assim o Senhor a quem os resgatou. E lá está escrito: e farão de vós negócios. E é o que acontece de uma maneira massiva, especialmente na época da política. Que Deus tenha misericórdia. Eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Mas o que estamos assistindo pela internet é vergonhoso. É o que está acontecendo na profecia, porque a profecia é viva. A profecia de Ezequiel, capítulo 8, fala de sequências de revelações ali. E a última das revelações iria vir por uma janelinha. E a janelinha é o celular. Estamos vendo hoje, pelo celular, mais escândalo dentro do mundo gospel do que coisas verdadeiras e puras. Infelizmente. Que Deus os abençoe ricamente.